Amém, irmãos. Hoje a gente continuando a nossa explanação, a nossa série Viver é Cristo. E hoje a gente vai entrar no capítulo 2 de Filipenses. Queria que os irmãos abrissem junto. Capítulo 2 de Filipenses. De manhã, quando eu acordei, a Bíblia Online me mandou o texto da pregação de hoje. Então, se eu fosse mais pentecostal, eu diria que Deus está no controle mesmo. Como eu sou tradicional, eu vou dizer que Deus está no controle mesmo. Então, abra aí no capítulo 2, Filipenses. Antes da gente ler, eu queria dizer que eu posso garantir para você que a vontade de Deus é que, se você já faz parte da igreja de Cristo, eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de Cristo. Se você já faz parte da igreja de Cristo, eu tenho certeza que a vontade de Deus é que você cresça e amadureça no Senhor. Você crê nisso? Amém. Eu tenho certeza também que é a vontade de Deus que, se você ainda não faz parte da igreja de Cristo, eu não estou falando só dessa igreja, mas da igreja de Cristo, aquela que não tem nome, aquela que Ele vai vir buscar. Se você ainda não faz parte, tenho certeza que através da palavra, o Senhor Jesus, Ele quer regenerar o seu coração, quer que você nasça de novo. Você quer que o Senhor Jesus quer fazer isso? Amém. Eu também tenho certeza que, se você está na dúvida, que essa dúvida, se você pertence ou não à igreja de Cristo, acabe hoje. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Você já se sentiu, irmãos? Irmão, vocês já se sentiram, irmãos? Confuso, né? Vocês, irmãos, já sentiram insatisfeitos? Ou você é o único que não faz parte dos 7 bilhões de pessoas que existem no mundo e que já passaram por essa experiência de se sentir insatisfeito? Já se sentiu insatisfeito? Ou, como eu gosto de dizer, você já sentiu, já imaginou, já percebeu, já sentiu o gosto daquele sentimento de dever não cumprido? Aquele sentimento assim, acho que está faltando alguma coisa. Parece que as coisas não se completam. E eu creio que esse sentimento, ele está diretamente relacionado com a sua missão. E eu vou falar melhor sobre isso. Eu estou dizendo para você que esse sentimento de insatisfação, ele está ligado, tem 2 questões para você pensar sobre ele. Primeiro, você talvez não entenda qual seja a sua missão na terra, por exemplo. Se você não sabe qual é a sua missão, eu tenho certeza que existe no seu coração um buraco, um vazio, e parece que não faz sentido você ir trabalhar, voltar de trabalhar, casar, ter filho. Parece que nada disso faz sentido, porque você ainda não entendeu qual é a sua missão. E 2, talvez você, entendendo a sua missão, talvez você já entendeu, talvez você entenda que você ainda não está cumprindo a missão que você entende que tem. E por que é que eu estou falando sobre missão em Filipenses 2? Porque se existe alguém que sabia de forma integral, absolutamente integral, que sabia qual era a sua missão e cumpriu até as últimas consequências a missão que recebeu, esse alguém é Jesus de Nazaré. Se existe alguém que sabia o que veio fazer aqui e cumpriu levou até as últimas consequências a missão que recebeu, esse alguém é Jesus. Eu queria que você abrisse então Filipenses 2, versículo 5. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A gente vai entender qual foi a atitude de Jesus, que o texto está dizendo que a atitude que ele teve, que ele vai explicar no texto na sequência, é a atitude que você tem que ter também. Então ele está criando um perfil, um gabarito, e está dizendo, Jesus agiu assim, e você deve agir assim também. Ok? Claro? Interpretação de texto simples. E aí o versículo 6 diz, qual foi a atitude que Jesus teve? Que embora sendo Deus, dá um pause aí. Qual foi a atitude de Jesus? Que sendo Deus, não precisa abrir por causa do tempo. Mateus 1:23 diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz filho, a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus, a virgem conceberá, e o filho que dela nascer, o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, João 1. E aí o 14 ele fala, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Quem é o verbo? No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Tende em vós a mesma atitude que Jesus teve, que embora sendo Deus, pergunta, o que é ser Deus? Tem uma definição que eu coloquei, por isso eu gosto, óbvio, né? Foi eu que escrevi, então, senão eu teria escrito outra coisa. Ser Deus é ter em si mesmo, e aí eu inventei uma palavra, a infinitude. Existe essa palavra? Neologismo meu, não tem problema. Ser Deus é ter em si mesmo a infinitude do poder e da bondade. É ter em si mesmo onisciência, onipotência e onipresença, sem depender de nada e de ninguém. Isso é ser Deus. E o texto está dizendo que Jesus é esse ser aqui, que tem em si mesmo, não depende de ninguém, ele está em todos os lugares, ele pode fazer o que ele quiser, ele sabe todas as coisas, esse é Jesus. Deus, você crê nisso? Versículo 6 fala que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus, mesmo sendo o Todo-Poderoso, que nós cremos nisso, Jesus mesmo sendo Todo-Poderoso, ele abriu mão do seu poder para cumprir a sua missão. Ele recebeu uma missão do Pai. E ele abriu mão de tudo que ele, da posição dele, para cumprir a missão dele. E o texto, se eu quiser, correndo o risco de parecer repetitivo, o texto diz, tenham em vocês a mesma atitude que Jesus teve, que sendo Deus, não quis se manter Deus a qualquer preço. É o que o texto fala. E aí o versículo 7 diz o quê? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O Filho de Deus, Jesus, o próprio Deus. Ficou confusa a frase, não? Quem aqui assistiu o filme A Cabana? Tirando as discussões dos chatos teológicos aí, é muito bom o filme. Eu achei espetacular o filme.
Tem um outro detalhe que incomoda a nossa teologia. Mas é muito bom o filme. E aí ele chega na cabana, bom, um spoilerzinho rápido, e ele chega e tá, posso falar, né? Tá a senhora, que é Deus Pai, tá Jesus, e tá o Espírito Santo, que é uma outra moça. E aí ele pergunta assim, mas você é Deus? Aí ele falou, sou Deus. Aí, não, mas você está falando eu sou, você disse eu sou, eu sou Deus. Não, mas está usando a expressão da Bíblia, eu sou. Aí nessa hora os três disseram, eu sou. Porque a experiência da Trindade, embora a palavra não exista na Bíblia, a Trindade é um conceito absolutamente bíblico, onde Deus, que só existe um Deus, amém? Só existe um Deus? E esse Deus se manifesta de três formas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No filme eu só achei a Espírito Santo um pouco sensual, mas isso é outro problema. Então, o Filho de Deus deixou o céu, deixou a glória, deixou o seu trono. O Filho de Deus abriu mão do seu trono e se fez carne, ele se fez homem, ele se encarnou. Aquele que em seu estado pré-encarnado é igual a Deus, é a mesma pessoa que se esvaziou. Estou falando do próprio Deus que se esvaziou e veio como homem, como Jesus. Do que é que Cristo se esvaziou? Estou fazendo perguntas para os textos, irmãos. Pensem vocês também, quando estiverem lendo a Bíblia, façam perguntas. Do que é que ele se esvaziou? Com certeza não foi da existência de Deus. Ele não deixou de ser Deus, porque aqui, enquanto homem, ele continuou Deus, amém? A gente vai entender alguns textos sobre isso. Seria impossível ele deixar de ser Deus. Olha, seria impossível ele deixar de ser Deus. Ele continuou sendo filho de Deus. Jesus renunciou seu ambiente de glória que ele vivia. Ele pôs de lado a sua majestade e a sua glória ele deixou lá. Mas permaneceu Deus. Ele jamais deixou de ser o possuidor da natureza divina. Mesmo em seu estado de humilhação, ele jamais se despojou da sua divindade. O que ele abriu mão? Da sua glória. Em João 17:5, não abra se quiser, estou preocupado com o horário. João 17:5 fala assim, Pai, Jesus dizendo. Abre aí, vai. João 17:5. Quem não achou, cola no telão. E agora, Pai, glorifica-me, Jesus dizendo, junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vocês entenderam, deixa eu ler de novo. Pai, me glorifica agora, finalzinho, com a glória que eu tinha com você antes que o mundo existisse. O que ele abriu mão não foi da sua natureza divina, que ele não poderia, ele continua sempre sendo o que ele é. O que ele abriu mão foi do seu poder e da sua glória. O que nos traz um desconforto, pelo menos a mim traz, aliás, um desconforto enorme, diga-se de passagem, é por que ele fez isso. E eu digo por que ele fez isso, porque quando a gente olha com a nossa ótica, a gente jamais faria isso. E por que a gente jamais faria isso? Porque a gente tem dificuldade de abrir mão de muito menos do que a glória do Deus Todo-Poderoso. Ou estou errado? Ou é tão difícil de abrir mão, sei lá, de um carro? O que mais que é difícil de abrir mão? De um relacionamento? Tão difícil de abrir mão do meu conforto, do meu lugar na igreja. Tem irmão que briga, irmão. Verdade, tem gente que senta no mesmo lugar toda semana.
E se chega a ter alguém lá, faz cara feia. Quem aqui já ficou incomodado que o irmão sentou no seu lugar? Ninguém? Tem coragem, né? A gente tenta entender com a nossa ótica, porque na verdade a gente não faria isso. É por isso que é tão difícil entender porque Jesus fez. Mas Jesus fez. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão do seu poder e da sua glória. Isso é profundo demais para a gente. A gente se perde nessa afirmação. Eu estou dizendo que o Deus Todo-Poderoso abriu mão dos seus atributos e veio como homem. A gente perde a noção. Eu estou dizendo que o Deus Todo-Poderoso abre mão de toda a sua glória e vem em resgate de gente como a gente que não está nem aí para Ele. Quantos anos demorou para você estar aí para Jesus? Eu estou dizendo que eu jamais faria isso, ainda mais sabendo que vocês, e no caso eu também, não dariam a mínima para isso durante muitos anos, inclusive. Eu jamais faria isso. O que a gente não consegue conceber, e isso me trouxe um desconforto quando entendi, é que o Deus Todo-Poderoso, ele se esvaziou até se tornar um bebê. Eu acho que você não entendeu isso, irmão. É muito difícil de entender isso. Eu estou dizendo que o top das galáxias, o único digno de louvor, o único digno de adoração, o único ser que por ser tão comprometido com a sua criação, vem em resgate dela. É por isso que esse Deus que ama você e que quando você se perdeu, Ele não se importa de usar fralda e precisar de ajuda para comer. Você entendeu ao limite que Jesus, que Deus levou o seu plano de redenção para você? Eu estou dizendo que o Deus Todo-Poderoso se esvaziou tanto que começou a usar fraldas e que precisava de ajuda para se manter limpo e para se alimentar. Talvez você não entendeu a profundidade do que é. E lembrando, só para te dar um frio na espinha, o texto começou dizendo: tenham vocês a mesma atitude que Jesus teve. Assustador, irmãos. Eu não sei você, mas eu acho assustador. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Eu estou citando Isaías, irmãos, presta atenção. Isaías 9:6, não precisa abrir não. Porque um menino nos nasceu, profecia a respeito de Jesus. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele está falando do menino que nasceu, e o governo está sobre os ombros do menino. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso. Acho que você não entendeu. Você entendeu o texto? Não. Que sobre esse menino, o governo está sobre os ombros dele. E esse aqui é o Deus Poderoso. É o que a Bíblia fala, cabeção. Não sou eu que estou inventando, está escrito. Esse menino será chamado Pai Eterno. Se você não crê na Trindade, irmão, me ajuda num texto desse. Me ajuda no texto. Príncipe da paz. Eu não sei você, mas esse é o meu Senhor. E porque me amou tanto, Maria precisou fazer um chá de fraldas. Num olhar superficial, num olhar humano, num olhar carnal, Deus se esvazia tanto que se torna irreconhecível. Ele se esvaziou tanto que os nossos olhos carnais têm dificuldade de reconhecer nesse bebê o Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos. Você quer ver?
João 10:30, ele fala assim, Jesus dizendo para a multidão, eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Você vai me matar por quê? Porque eu curei enfermo, porque eu dei vista aos cegos. Por que você vai me matar? Porque eu dei pão para o povo. Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e você se apresenta como Deus. Com os olhos carnais, sem a ação do Espírito Santo de Deus em nós, nós nunca vamos reconhecer a divindade de Jesus. Não vamos. A Bíblia mostra, a nossa experiência mostra. Muitas religiões têm dito que Jesus não é quem ele diz que é. Mas com a revelação do Espírito Santo de Deus, irmãos, sempre houve e ainda existe. Ainda existe. Gente que reconhecia Deus em forma humana e por isso o resultado é que esses que reconheceram Jesus como Deus adoram Jesus. Você reconhece que Jesus é Deus? Então a gente precisa adorar a Jesus, porque a adoração é só a Deus. Mateus 2:11, ao entrarem em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Com os nossos olhos carnais, não vai reconhecer, mas com a revelação do Espírito Santo, aquele bebê de fralda, eles adoram o menino porque reconhecem Deus naquela forma infantil. Mateus 28:9, de repente Jesus as encontrou e disse, salve! Elas se aproximaram dele, abraçando-lhe os pés, o adoraram. João 9:36, perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Ao longo da história bíblica e da nossa história também, pessoas com os olhos espirituais têm reconhecido aquilo que tem que ser reconhecido, que Jesus é o próprio Deus encarnado. Mateus 20, 28 e 29. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Olha só, Tomé duvidou. Aí quando Jesus aparece para ele, ele toca do lado de Jesus, bota a mão. Lembra da história, não? Lembra da história? Aí ele, tocando Jesus, ele fala, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus dá uma cipuada nele, puxão de orelha. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Você viu Jesus beber? Você crê? Está falando da gente aqui, não sei, de mim está falando. E aí o versículo 7, voltando, 7, abre para a gente aí. Versículo 7 de Filipenses 2. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo como servo, tornando-se semelhante aos homens. Essas palavras, esvaziou-se, tornando-se, são palavras que deixam claro que Jesus fez o que fez, não fez por obrigação. E ninguém poderia fazer nele ou por ele. Tinha que ser necessariamente uma atitude dele. No louvor aqui eu citei. Ah, vocês acham que vocês vão me matar? Tá bom, vocês estão achando. Deixa eu contar para vocês. Vocês não vão me matar nada, cara. Coitados de vocês. Aliás, se eu quisesse, eu pedia, vinha alguns milhares de anjos me resgatar aqui. Eu é que estou entregando a minha vida, eu entrego a minha vida e depois pego de volta. Tudo que Jesus fez, não fez obrigado.
É por isso que eu pego muito mal com a ideia do coitadinho. Ah, Jesus na cruz, que judiação, que exemplo de homem, nossa, que exemplo de amor. Tudo isso é verdade, exemplo de amor. Nossa, pegaram ele não merecia isso. Tudo isso é verdade. Só que esquece que ele fez tudo isso porque ele me ama e ele te ama. Esvaziou-se a si mesmo, vindo como servo. O original não é servo, não, é escravo. Jesus veio como escravo, tornando-se semelhante aos homens. Qual é a semelhança que ele absorveu dos homens? Escravos. Eu e você, sem a ação do Espírito Santo de Deus, nós somos escravos. Quem aqui já percebeu que sem a ação do Espírito Santo continua fazendo aquilo que sempre teve vontade de fazer e não consegue dizer não? Diga misericórdia. Misericórdia. Mas Jesus fez isso. Ele se esvaziou e tomou a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Não tinha outro jeito, outra forma de trazer você de volta à intimidade com o Pai, se não fosse pela morte de um ser totalmente santo, que se habilitou a morrer no seu lugar. Isso que o texto está falando, ele está falando, não é que Jesus escolheu fazer isso porque ele é sádico. Jesus fez o que fez porque não tinha outra forma de nos reconciliarmos com Deus, se não fosse através do sacrifício de Jesus. Mas entender isso é uma ação sobrenatural, e a nossa oração de olho aberto é que o Senhor revele para todos nós aqui, amém? Somente um ser santo que estivesse disposto a se entregar no lugar de pecadores, somente isso poderia nos trazer de volta. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E como nós somos pecadores, o nosso lugar é estarmos totalmente afastados de Deus. E de forma absolutamente generosa e amorosa, a hora que iam crucificar e pendurar você na cruz, Jesus mandou parar a música e falou, eu vou no lugar dele. Isso é salvação. Você crê nisso, irmão? Tenham vocês a mesma atitude que Jesus Cristo teve. Essa é a convocação do texto bíblico de Filipenses. Essa foi a atitude de Jesus que a gente acabou de falar. O Deus que se esvaziou tanto a ponto de usar fraldas. E aí o texto fala que essa deve ser a nossa atitude. O melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus. Olhe o que Jesus fez e está fazendo. Esse é o jeito que o Senhor Jesus, que Deus vai curar as nossas enfermidades. Queria voltar ao texto então e ler com essa ótica do ser humano agora. Porque se a atitude nossa tem que ser a mesma atitude de Jesus, e a gente já entendeu o que Jesus fez, vamos entender o que a gente tem que fazer agora. 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Eu queria dizer para você, irmão, que não importa quem você seja, e eu estou falando agora do ponto de vista humano, não importa quem você seja, não se apegue a isso. Aliás, esteja disposto a se entregar, para que os outros possam viver. Se a única forma, olha só, irmão, presta atenção, pastor Eros, baixou o pastor Eros. Presta atenção, irmão. Se a única maneira de nós nos chegarmos a Deus foi Ele se entregando, e o texto diz que devemos nós ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus, é porque a única forma do mundo se chegar a Deus
é nós também nos entregarmos como sacrifício vivo e santo a Deus. É simples de entender, é duro e pesado, mas é simples. Como é que eu me relacionei com Deus? Através do sacrifício de Jesus. E o texto fala, tenham vocês o mesmo sentimento que Cristo teve. É facinho de a gente entender que o mundo vai se reconciliar com Deus a partir do nosso sacrifício vivo, santo e agradável. Dura essa palavra ou não? Dura. Muito importante e necessário você entender que o que você faz não te define. Presta atenção que isso é muito importante você entender hoje. O que você faz é só o que você faz. O que você é Deus quem diz. O que você faz? Se eu te perguntar assim, e você, amigão, o que você faz? Essa sua resposta não tem nada a ver com o que você é. Quem diz o que você é Deus. Presta atenção que agora a frase é complicada. Em você sendo o que Deus diz que você abra mão de tudo que o mundo diz que sem aquilo você não é. E leve o evangelho para que outros sejam em Deus o que nunca deveriam ter deixado de ser. Filhos. Confusa a frase? Mas é bonita. Se quiser eu posto no Twitter. Em você sendo, se você é de fato o que Deus diz que você é, abra mão de tudo o que o mundo diz que sem aquilo você não é. E leve o evangelho para que outros sejam em Deus o que nunca deveriam ter deixado de ser filhos amados de Deus. Como é que isso vai acontecer? A gente sacrificando, investindo tempo, energia, dinheiro, esforço para levar o evangelho. Ir em direção aos outros com essa mensagem é muito mais do que dar esmolas e fazer ação social. Eu tenho muito medo de dizer que você deve se renunciar e você está pensando, é verdade, eu tenho que levar uma sopa lá na Praça Santa Terezinha essa noite. Fico morrendo de medo de estar pensando isso. O que eu estou falando é que você tem que apresentar Jesus, a pessoa de Jesus, e se necessário for, se for fazer sentido para a pessoa, você dar esmolas e fazer ação social. O que você tem que levar é apresentar o Senhor Jesus para as pessoas. Apresentar Jesus não é dizer um monte de informações sobre Jesus. É apresentar Jesus mesmo. É quando você chegar, Jesus chega com você na situação. É isso. O exemplo é o de Jesus. Essa semana a gente estava conversando sobre isso. Essa pregação aqui, a gente está sempre batendo papo. Eu, o Dirceu, pregou lá de manhã também, né? Esse texto. O Richard participou da conversa também. E aí o Richard lembrou, estava num podcast, ele ouviu num podcast isso. Tem uma história que a gente lembra sempre do encontro de Jesus com o jovem rico. Quem conhece a história? Ninguém? Obrigado. Vocês estão comigo, né? Ok? Tem mais uns minutos ainda, ok? O encontro de Jesus com o jovem rico. E, na verdade, é a conversa de dois jovens ricos. Olha que interessante essa figura que o irmão deu. Dois jovens ricos. Jesus, assim como eu, um jovem de 30 e poucos anos. Quem tem aqui 30 e poucos anos, diga amém. 30 e 18. Dois jovens ricos. Um jovem, com as riquezas mundanas. A Bíblia fala que ele era um homem que tinha muitas riquezas. Mas o outro é dono do próprio mundo. Olha que conversa louca. Um jovem com riquezas mundanas conversando com outro jovem que é dono do mundo. E aí a convocação de Jesus para o jovem rico com as riquezas do mundo é: seja como eu, abra mão de tudo. Não deixe que as riquezas te definam. Use delas
mas não deixe que elas te usem as riquezas. Essa é a conversa de Jesus, o jovem Jesus rico, com o jovem rico, que é tão pobre que só tem dinheiro. Se você tem e não consegue abrir mão, presta atenção, irmão, isso é uma boa frase também. Se você tem alguma coisa, se você tem e não consegue abrir mão, você não tem a coisa que te tem. Se você não consegue abrir mão daquilo, não é você que é dono daquilo, aquilo que é dono de você. E seja o que for que está dizendo. E aí o texto continua, 9. Okay, irmão, só para resumir, você quer ter o mesmo sentimento que Jesus teve? Você entendeu a profundidade dessa afirmação sua, Robinho? Você quer ter, Robinho? Difícil, dolorido. Mas daí o versículo 9 diz assim: por isso o quê? Pela atitude dele. Por isso, por tudo que Jesus fez, por causa dessa atitude, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma coisa que eu acho interessante, antes de falar um pouco mais sobre isso, deixa eu apontar um negócio interessante. Por isso, Deus o exaltou. E olha que interessante isso, eu não sei se vocês constroem comigo. O esvaziamento de Jesus foi tão profundo, foi tão real, que se Deus, olha a heresia que eu estou dizendo, mas se Deus não tivesse restituído a Jesus a posição dele, ele não voltaria a ser o que era sozinho. De tão esvaziado que ele se esvaziou de si. Ficou confuso, não? Mas isso é muito legal, cara. Eu estou dizendo aquela brincadeira, aquelas coisas de mágica. O cara tem um caixão, o Richard tem um caixão, eu prendo o Richard dentro do caixão e jogo ele no fundo do mar. Ele tem que acreditar que eu vou abrir ele depois de 2 minutos, que é o limite da respiração dele. Se ele não acreditar nisso, ele morre lá. Entendeu o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que Jesus se esvaziou tanto que se Deus não tivesse restituído a posição dele, ele sozinho não podia fazer nada, ele não podia voltar a ser o que ele era. É por isso que Mateus 28, 18 diz que todo o poder me foi dado. Jesus, vazio de si, morreu no seu lugar, ressuscitou e diz: todo o poder me foi dado, me foi restituído no céu e na terra. Portanto, indo pelo mundo, prego o evangelho, ensinando todas as coisas, etc, etc, etc. E o texto que eu acho fantástico, lhe deu um nome que está acima de todo nome. É evidente que o nome é muito mais do que uma palavra. O nome é o que representa. Pergunta para um cara antigo, os mais antigos aqui que cantaram Calmo, Sereno e Tranquilo comigo. De cor, sem ler. Você pergunta para um antigão, qual é o valor que ele dá para o nome? Ele perde tudo, mas não quer sujar o nome. Porque o nome é o que representa ele. Estou errado, não? Então o nome aqui que Jesus recebeu é muito mais do que o nome Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele está dizendo tudo que representa Jesus para a gente hoje foi restituído de Deus Pai para o Deus que se esvaziou e foi restituído depois disso. Amém, irmãos? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, no final dos tempos, até os ímpios vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Infelizmente, tardiamente, mas eles vão reconhecer e declarar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo isso redunda em glória para o Pai. Enquanto os irmãos do louvor vêm para a gente cantar a última música. Amém. O versículo 9, 10 e 11, que é esse que a gente acabou de ler, ele é uma realidade para a gente também, se a gente estiver em Cristo. Olha só o que eu estou dizendo. Que se você estiver em Cristo, também é uma realidade para você. Qual é a realidade para você se você estiver em Cristo? Tem. Estaremos nesse momento glorioso com Jesus. Estaremos com Ele.
Queria que você abrisse um último versículo, é o último mesmo. Romanos 8:15 diz assim: porque nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho querido. O mesmo Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Você crê nisso? Se você é filho, você é herdeiro. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ao final, delícia, se é certo que com Ele padecemos, tenha vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos... Acho que vocês não estão acompanhando. Se nós tivermos o mesmo sentimento que Cristo teve, qual é o final de tudo isso? Nós seremos o quê? Glorificados com Cristo. A experiência que nos aguarda, irmãos. Eu não sei se para você é importante, mas para mim é tudo. Não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Eu queria cantar com vocês essa música. Essa a gente pode deixar na pregação, pode filmar também, viu, Joe? Essa é minha, então pode. Não, é porque tem outras que a gente tem que cortar. Eu queria que já, só enquanto eu coloco o baixo, você ficasse sentado mesmo. A gente vai orar e vai cantar ela junto. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus seja glorificado em nós. Nas ondas do mar, no infinito dos céus, suas obras manifestam teu poder. A criação define bem quem tu és, maravilhoso, Senhor dos senhores, reina soberano, tens todo o controle. A obra, mesmo assim, se entregou, por mim se esvaziou. Esse é o meu Deus. Como servo se fez, se humilhando até a morte de cruz, morte de cruz. Pertence toda a glória, o domínio e o poder. Vamos ficar em pé, irmãos. Todo joelho se dobre
você. Todo nós queremos juntos aqui nessa noite, Jesus, declarar que o Rei, o Deus que se fez carne, não foi inútil para a gente. Nós queremos ter o mesmo sentimento. Queremos abandonar as nossas loucuras, o nosso conforto, se necessário, a nossa vida toda, abandonar, para que outros possam crer e se render ao senhorio de Jesus. Porque vai ter um dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós estaremos juntos confiando que somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, e a glória sempre será do Pai. Glórias, pois, ao Senhor Jesus. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. Uma salva de palmas ao Senhor. O Rei, o Rei. Todo joelho se dobre, toda língua confesse: Jesus, Tu és meu Rei. A Ti pertence toda a glória, o domínio. A última vez, cante a última vez, todo joelho. Todo joelho se dobre, toda língua confesse: Jesus, Tu és meu Rei. A Ti pertence toda a glória, o domínio, o poder. Ao Rei, uma salva de palmas ao Rei Jesus. Domínio, louvor, a glória ao Rei. Glória a Jesus. Glória a Jesus.